Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira florestal Glaucia Guebin. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui com a nossa apresentadora, Janaína, engenheira civil, que está apresentando aqui o programa comigo, intercalando com o Roger, e hoje é a vez dela. E hoje é o dia das meninas, né? Bom dia, Jana. Bom dia, Gláucia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio falando sobre engenharia, também os ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Quero cumprimentar a todos e também ao nosso convidado de hoje, o José Sommer. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Vamos falar sobre educação ambiental, né? No mês de junho a gente inicia o Junho Verde, então hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e conhecer um pouco do José também, né, Gláucia? Isso aí. Então, já não foi apresentado formalmente, mas seja muito bem-vindo, José Sommer, mais conhecido como Sommer, né, por todos aí da cidade, um ícone da educação ambiental, né, bem conhecido aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município de Blumenau. Seja muito bem-vindo à nossa rádio e ao programa Falando sobre Engenharia. Poxa, Gláucia e Janaína, né, muito feliz de estar aqui, porque já percebi que o programa tem realmente uma dinâmica muito bacana, né, muito interessante, que gera aproximação entre as pessoas, né, e isso é muito interessante. Então, como tu disseste, o mês de junho é um mês muito importante para nós, por ser o mês do meio ambiente, né, e a Secretaria do Meio Ambiente hoje, que era a FAEMA até recentemente, como as pessoas conhecem, Muitas ainda falam FAEMA, né? Falam. Para nós mesmos que somos servidores de carreira, né? Eu estou na SEMAS, que hoje é SEMAS, há 24 anos. É tempo, hein? E 27 na prefeitura, porque também sou professor, então eu atuei na rede municipal de educação por um tempo, quando ainda era estudante de biologia, e depois ingressei na FAEMA, então FAEMA via concurso, né? Mas eu, apesar de atuar como educador ambiental e essa ser o meu cargo na prefeitura, na SEMAS, eu trabalhei em praticamente todos os setores da SEMAS, né? Inclusive, por um período, 2 anos e meio, eu cheguei a ser presidente da fundação. Legal. E entrei, na verdade, na fundação através da parte do licenciamento ambiental. Então, eu passei por todos eles e acho que isso me ajuda muito na função de educador ambiental, porque eu sempre digo que o educador ambiental, ele precisa ser um conhecedor das generalidades da área ambiental, né? E com um certo grau de profundidade também, não pode ser muito superficial. Então, a gente está sempre estudando, conversando com os colegas para poder saber como, digamos assim, estar exercendo a educação ambiental com uma dimensão científica mesmo da coisa, né? Do conhecimento, né? Sommer, geralmente a gente começa o nosso programa aqui, tu já adentrou como é que tu começou a trabalhar e tal, mas geralmente a gente quer saber, eu quero saber, né? Eu sou muito curiosa e eu externalizo essa minha curiosidade aí para todo mundo que nos escuta. Conta um pouquinho como é que você escolheu a sua profissão. O nosso programa é falando sobre engenharia, eles vão dizer, me trouxe um biólogo, sim? Por que não? Para falar sobre um assunto que é intrínseco a várias modalidades de profissões, né? Eu, como engenheira florestal, durante a faculdade, trabalhei muito com educação ambiental e fiz meu projeto de TCC também nessa área, e eu vejo a importância da educação ambiental em todas as profissões, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que você escolheu fazer biologia e como é que você chegou a trabalhar com educação ambiental e hoje se descobrir que isso é o que você gosta de fazer. Sim. Gláucia, então, e Janaína, eu acabei falando um pouquinho sobre a parte final da minha história, né? Pois começa lá no começo, sim, né? eu não sou blumenauense, eu vim para Blumenau pela primeira vez aí na década de 1980, né? Eu digo que eu sou daqueles gaúchos que pode vir para Santa Catarina, porque meu pai é catarinense, né? Pode. Então, Tá liberado. naquela época, depois eu voltei para o Rio Grande, fiquei mais um tempo lá, morando aí na Serra Gaúcha, e depois optei por voltar para Blumenau por várias razões, né? Porque uma delas foi que estava abrindo o mestrado aqui em Engenharia Ambiental, então, na época eu conversei com o professor Lauro Baca, que é muito conhecido aqui na cidade também, ele me disse, vem para cá e tal. Eu estava ponderando sobre a possibilidade de fazer o mestrado em Novo Hamburgo, São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, mas era um pouco difícil, né? Eu morava na Serra. Então, acabei voltando para Blumenau. Antes disso, eu fazia faculdade de Química.
E eu praticamente quase concluí a faculdade de Química. Poxa. Tive uma passagem por Tubarão, lá na Química Industrial, e depois cheguei a lecionar Química, inclusive. Olha, que né? legal. Sim. Então... Querendo ou não, é licenciado, é bacharel em Biologia, também dá aula de Química e Física também, sim, né? Sim. Quando eu fiz a faculdade de Biologia, já aqui em Blumenau, eu não fiz o bacharelado, eu optei por fazer a licenciatura. Por quê? Porque eu sou filho de professores, né? Então, o magistério era algo que estava muito nas minhas veias, né? Nós somos 6 filhos, eu sou o primogênito e alguns atuaram no magistério, atuam até hoje também. Meu pai é médico, mas ele fez medicina como segunda faculdade. Já se formou com 38 anos, em Caxias do Sul. Meu Deus. Então, e veio exercer em Santa Catarina, lá que nós viemos para cá a primeira vez, né? E a minha mãe era professora de história, os dois foram professores universitários, inclusive das ciências naturais, o meu pai, e também da odontologia, já como médico, né? E a minha mãe professora de história, inclusive se lecionou aqui na FURB, já aposentados, obviamente, né? Então, quando vim para Blumenau, na primeira vez, em 1983, cheguei aqui num ano de uma grande enchente, né? A cidade que eu nasci, São Leopoldo, ela é uma cidade que também tem enchente. Nossa. E ela é uma cidade que tem uma curiosidade, assim, que eu só fui saber bem depois, é que o Dr. Blumenau, que fundou aqui a cidade, ele teve em São Leopoldo querendo estabelecer a colônia lá. Olha. Mas já havia uma colônia relativamente desenvolvida ali de alemães, né? E aí ele veio para cá, né? Então tem essa aproximação também. E São Leopoldo é a colônia mais antiga alemã aqui no sul do Brasil, né? Só falando sobre engenharia, é história também, ó. Sim. Falando em São Leopoldo, no ano passado, né? Eu iniciei um mestrado lá na URGS. E eu passei numa bolsa para trabalhar no plano diretor de drenagem urbana de São Leopoldo. Eles estão com um projeto de drenagem bem bacana. Aí veio a pandemia, nananã. Sim, claro. E o resto a gente já sabe. Mas Daniela, muito bom agora a Jana trabalha no programa falando sobre engenharia, viu? Pois é. Lá em São Leopoldo houve uma grande obra de engenharia para conter as enchentes, que foi ali nessa região histórica da cidade, junto ao Rio dos Sinos, né? A construção de um grande polder que impede que a água suba em grande quantidade para o centro da cidade, onde fica ali a parte histórica, o centro e a rodoviária, etc. Fica naquele contexto ali na divisa com Novo Hamburgo, né? Polder. Tipo diques, Tipo né? dique, eu ia dizer. Esse nome é difícil. O que é um polder? Polder, eles usam muito na Europa esse termo, na Holanda principalmente, né? Que são os contentores de água do mar, no caso ali, né? São os Países Baixos, usam esses elementos. Não, é só para explicar, porque quem escuta o nosso programa é a comunidade como um todo. E às vezes a gente usa algum termo técnico que a gente precisa explicar aqui para nossa comunidade, né, para entender o que é. Então, se eu não conheço, então imagina as pessoas que não são do meio, né? Eu acho que esse termo caiu em desuso, na verdade, né, Glaucia? Dique todo mundo conhece, né? Porque tem vários aqui na cidade, né? Inclusive. Mas é uma questão de engenharia mesmo. Me parece que o dique permite uma movimentação e o polder seria mais fixo. Não sei, não tenho muita certeza. Aí nós temos que trazer alguém especialista nisso. Especialista para falar, mas provavelmente é um termo que caiu em desuso mesmo, né? Pelo menos por aqui. Aí, então, eu sou muito apaixonado pela química, mas também pela física, então eu sempre me considerei aquele biólogo que transita muito na área das ciências de forma geral, né? Legal. E fui professor, depois fui diretor de escola, eu fui diretor por 6 anos, né, de escola, mesmo escola pública, né? Mas também trabalhei em pré-vestibular, então tive toda essa trajetória. Quando eu vim para Blumenau, eu ia ingressar na FURB no curso de Química. E aí aconteceu que eu tive contato com algumas pessoas da Acaprena. E me associei à Acaprena, né? Naquele tempo me associei ao Greenpeace também. Você sabe que o Greenpeace está chegando em Blumenau? Chegou em Blumenau? Sim. Tem agora uma unidade aqui em Blumenau. Eles vão estar conosco no Junho Verde. Que legal. Eu tenho uma carteirinha do Greenpeace, de sócio do Greenpeace, de 1982. Uau! É uma relíquia que eu achei lá, mexendo minhas coisas para fazer um 5S lá, botar fora o que não precisava mais, né? E aí, então, achei essa carteirinha. Mas me associei à Caprena e aí eu comecei a me apaixonar mesmo pela biologia, né? E depois eu lecionei, eu fiz aí o mestrado em engenharia ambiental, então eu tenho uma aproximação com a engenharia também, embora a minha dissertação tenha sido em gestão e educação ambiental. Eu fiz uma pesquisa numa escola municipal aqui de Blumenau, a Escola Paulina Wagner, lá no Badenfurt, né? Sobre desenvolvimento um programa de gestão ambiental dentro da unidade e também na comunidade onde ela estava inserida.
Que legal. Então também tem essa aproximação, eu gosto muito da engenharia de forma geral. Uhum. Principalmente uma engenharia naturalística, né? E daí depois Florestal, assim, também. Florestal também. Eu puxava pro meu Sim, lado, nós né? temos aí nas SEMAS, Tem a no setor Juliana, da educação né? ambiental, nós temos a Juliana, que é engenheira florestal, né? Aham. E é educadora ambiental mesmo, concursada Sim. e tal. E então, nós tivemos outros engenheiros florestais ali que também se aproximaram um pouco da educação ambiental, como é o caso do professor Júlio Refosco, lá da FURB, né? Sim. Daí, eu fiquei por 10 anos lecionando só no ensino superior, basicamente gestão ambiental e tal, né? Mas a minha vontade era voltar para a biologia. E aí eu fiz uma seleção para uma escola particular aqui em Blumenau, fiquei por 10 anos lá, lecionando biologia pura mesmo, assim, né? Que é uma outra coisa, assim, fantástica, né? Porque na SEMAS, como educador ambiental, os técnicos da prefeitura, todos de nível superior, trabalham 6 horas por dia. Então, se permitia ter um outro emprego, até porque o salário também não é, né? Não é aquelas Tudo coisas, aquilo, né? né? Tem que complementar, né? Sim, então aí voltei aqui para Blumenau e tenho uma trajetória aí em várias instituições diferentes também, até em outras prefeituras, né? Mas escolas eu trabalhei em 20 escolas. Nossa! Eu morei em 14 cidades diferentes. Olha só. Santa Catarina? Só Santa Catarina, só na região sul. A única do Paraná foi Curitiba, que eu morei por um tempo quando era estudante pré-vestibular ainda, né? Fazia lá o positivo, eu e meu irmão, que era um ano mais novo, nós estávamos em Curitiba. Mas aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, são 14 cidades no total. É como a gente diz, né? A gente está em constante mudança, né? Claro. Isso me ajudou muito a ter uma percepção mais... E me fez, assim, também criar um conceito muito pessoal de cidadão do mundo, né? Então, assim, Qual é a não me tua considero quase que de responsabilidade, lugar né? nenhum, ao mesmo tempo de todos os lugares. Então, eu sempre me interesso muito, conversando com a Janaína, logo soube que ela era potiguar e tal, mas que tinha também a trajetória por São Paulo. Eu adoro essas coisas, e a minha mãe, como era professora de História e de Geografia, fez a gente se apaixonar pela Geografia também. Sim, eu acho muito importante, né, durante a vida da gente ter essas experiências em vários lugares, principalmente aqui do nosso país, porque a gente consegue construir um pensamento crítico sobre as situações da sociedade como um todo, não só assim eu ver, poxa, qual é o problema aqui em Blumenau, qual é o problema lá em São Leopoldo, tratar, né, de uma certa forma individual, mas como tu disse, a gente começa a se sentir cidadão do mundo, né? Muito bom, muito bom. E a gente pode, como vivemos num país continental, nós temos de tudo nesse país, a gente sem sair das fronteiras do nosso país, sem precisar, né, ir para outro país, nós temos tudo aqui para... E as pessoas deviam também conhecer mais o próprio Brasil por toda a diversidade que tem. Eu tenho uma listinha de 10 lugares que eu quero conhecer. Antes que eu não possa mais ir. Sério? Agora ela está estagnada um pouquinho, né? Por causa da pandemia, claro, a gente não consegue fazer muita coisa. Acho que nós estamos pensando, planejando, desejosos de que realmente que isso passe e a gente possa fazer essas coisas de novo. Bem assim, felizmente você já contou pra gente aqui que você já está vacinado, então já é um ponto positivo, verdade, né? Nós duas aqui ainda não, né, Nós Jana? estamos imunizados. É que os ouvintes não vêm, mas assim, né? Tem uma diferença de idade grande. Não, mas quem quiser ver, a gente vai fazer uma transmissão ali pelo Facebook, sim, né? E quiser acompanhar aí, conhecer um pouquinho. Não é 100%, mas procura na internet, né? Procura a gente aí que acha as fotos, né? Claro. Isso é verdade, nas redes sociais. E só para esclarecer ali, a gente está falando sobre polder, né? O que são polders. Então, sim, claro. Né? Que é eficiência. São porções de terras alagadiças, né? Que são alagadas por questões... A gente falou assim, enchentes, alagamentos e tudo mais, e essas porções, elas são protegidas por elementos como os diques. Então, provavelmente, lá em São Leopoldo, né, é protegido pelo sistema de diques. Também. Legal, muito bom. Interessante. Beleza. Gente, então a gente vai para um intervalinho comercial agora. Voltamos na sequência para falar um pouquinho sobre educação propriamente dita, falar sobre o Junho Verde, né, que começou agora no dia 1º de junho, né, vai com várias ações, várias programações aqui no município de Blumenau. Então voltamos na sequência. Voltamos então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia. Hoje a gente deu uma mudada radical aqui nos assuntos que a gente vem tratando nos últimos meses, anos, porque o nosso programa, Sommer, não sei se tu sabe, ele já tem 3 anos. Completou agora em março, então quer dizer que falar sobre engenharia é importante.
tão importante quanto falar sobre educação ambiental, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores, agora no intervalo, que infelizmente educação ambiental não é valorizada. As pessoas, algumas denigrem, dizem que não serve para nada. E eu queria que você desse um olhar, como você falou no bloco anterior do Cidadão no Mundo, explica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui o que que é a educação ambiental, para que ela serve, por que ela existe, por que ela está na educação básica, intrínseca, ó, que palavra difícil, ou seja, ela está em todas as matérias ao mesmo tempo e porque para o educador às vezes se torna um pouco difícil você incluir, por exemplo, educação ambiental na matemática. Um educador ambiental sabe como fazer isso, né? Agora, tem muita gente que diz, não, nem tem como. Então, fala um pouquinho pra gente sobre educação ambiental. Claro, Gláucia e Janaína, assim, ó, a educação de forma geral, né, não só a educação ambiental, os resultados são lentos, porque elas implicam, o desejo é a mudança comportamental das pessoas, né? Mas nós não temos outra alternativa. E as pessoas são muito imediatistas, as pessoas em geral são ansiosas pela Hoje mudança, mais do que nunca, né? Hoje mais que nunca. E assim, no caso da questão ambiental, realmente nós temos que ter pressa, porque sabe lá quanto tempo nós temos para poder reverter processos como a destruição da biodiversidade florestal, a poluição atmosférica dos rios, né? Poderia falar de tantos dados aqui com os quais a gente trabalha, e as pessoas não perceberam que a gente também tem essa pressa mesmo, talvez tenhamos aí poucas décadas para reverter o processo, sob pena dele não poder ser revertido. É o que a gente chama de sentido da precaução, né? Que é usado, aplicado na área ambiental para outras coisas também. Então, eu cito aqui, por exemplo, o James Lovelock, que foi o autor da teoria de Gaia, né? Um inglês que vive lá na Cornualha, ainda vivo, né? E falando, ele, por exemplo, diz que nós já alcançamos o que em inglês chama de tipping point, né? O ponto de ruptura, o ponto a partir do qual não dá para fazer mais nada. Aquele passo, não tem reversão. é o primeiro passo no precipício, né? Que não tem como voltar para a base anterior. Então, realmente nós temos pressa nisso, mas nós não temos outra solução que não seja a educação. Os países que se tornaram mais avançados sobre vários aspectos investiram fortemente na educação, né? E a educação ambiental, nós só precisamos falar em educação ambiental porque a educação tradicional não é ambiental. Ela não tem essa raiz, né? A questão ambiental não está impregnada, né? Nós não temos o que alguns autores, como Yves Bertrand, usa o termo educação ecologizada. Isso não existe nas escolas de forma geral. Por isso, Glaucia, que é muito importante que a questão ambiental seja tratada como algo extracurricular, né, para além das disciplinas, né, e todos possam. Tu citaste o caso da matemática. Na escola Visconde de Toné, que é que nós temos um sistema de gestão e educação ambiental mais avançado, tive a semana... Já foi até premiado, essa semana tive lá. Foi premiada, ela inclusive foi convidada a participar em Barcelona, no evento da Rede Internacional de Escolas Criativas. De Blumenau, fica lá na Franfolles, né? Franfolles. São três escolas apenas no Brasil que pertencem à Rede Internacional de Escolas Criativas do professor Saturnino lá em Barcelona. E ela foi convidada a participar, mas aí não tiveram recursos para ir. Mas então ela é multipremiada, digamos assim. Já apareceu até na televisão, programas, né? Então, eu tive lá na Visconde essa semana também, eu fico sempre encantado quando falo, mas há outras também, né? Sim. Só que o que foi feito na Visconde? O trabalho de gestão ambiental muito forte, e a maioria das pessoas entende educação ambiental a serviço da gestão ambiental. Vamos educar para separar o lixo, para economizar água, para plantar árvores, mas isso é muito pouco. E eu digo assim, ó, não é a educação ambiental a serviço da gestão ambiental, é a gestão ambiental a serviço da educação ambiental, porque o que a gente quer no final das contas são as pessoas educadas que elas acabem fazendo as coisas de maneira natural. Noutra feita, eu fui numa empresa e depois que terminou a palestra, uma empresa que tinha gestão ambiental, uma moça lá me disse assim, professor, olha só, aqui a gente tem que separar o lixo, tem que fazer um monte de coisa, eu em casa não faço nada disso, né? Não pegou, né? Porque ela sentia aquilo como uma obrigação, como mais uma coisa, uma obrigação com relação à empresa, não tinha introjetado aquilo como uma prática pessoal. É tipo criança pequena que você manda fazer negócio e diz, ai, que saco. Por melhor que seja para eles, né? Mas não acaba não fazendo, né? E não tinha como reverter aquilo naquela hora, me incomodou também, né? Por outro lado, levar as pessoas a atuarem de maneira compatível com o meio ambiente não é fácil, porque a primeira mudança tem que ser na gente mesmo, né? E só a educação pode promover isso, não é participando de um programa de gestão ambiental que tu é obrigado a fazer as coisas. Uma outra vez,
dando uma palestra para pessoas que trabalham no Centro de Educação Infantil, merendeiras, serventes, etc., né? Uma senhorinha, ela pelas tantas perguntou assim, mas professor, olha só, eu não sei o que fazer, eu estou cansada de pedir para eles separarem o lixo, fechar as torneiras e etc., etc., né? E o que o senhor me diz, né? Eu digo, eu só tenho uma coisa que eu posso dizer para a senhora, continue tentando, porque não tem outro jeito, né? E a educação é isso, é continuar tentando, né? Então, a Visconde, ela trabalhou gestão e educação ambiental. Cada professor e professora, no seu componente curricular, mas também os do Fundamental 1, que é até o 5º ano, os que trabalhavam com turmas, né? Professora única, né, professora regente, eles tiveram que elaborar dentro do seu componente, dentro da sua série, da sua turma, do seu ano, agora, né, alguma coisa de educação ambiental e também o de matemática, só para usar o exemplo que tu usaste, né, teve que elaborar coisas. E isso pegou de uma maneira porque eu tenho que falar do Espaço Educador Sustentável. Eu até vou ter uma oficina no Junho Verde sobre isso. O Espaço Educador Sustentável é um local onde acontece gestão ambiental e acontece educação ambiental e tudo converge. Quer dizer, para todo lado que tu olha, a questão ambiental está colocada. Né? A Visconde agora tem placas solares, tem recolhimento de água, tem as árvores, uma série de coisas. Nós estamos indo semana que vem lá fazer uma filmagem com o drone aérea da escola, porque tem uns dizeres lá que estão colocados que só se vê de cima. Então, é pensar inúmeras coisas, não há limite para a educação ambiental. Né? Então, por isso, apesar de que as pessoas acham que é lento, que não vai resolver, que é um pouco de panaceia também, não, na verdade não. É a única forma de nós transformarmos a sociedade é que as pessoas sejam educadas, introjetem aquilo, levem como prática pessoal. Né? E aí é importante, desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho. Não, essa ideia. A gente chamou para te ouvir. Sim, eu sou professor, professor não para de falar, né? Mas assim, ó, eu me lembro... Quer ver radialista. Então, assim, ó, não adianta nós queremos evocar outra coisa que não seja mudança comportamental. E Leon Tolstói, né, autor do livro Guerra e Paz, por exemplo, escritor russo, ele diz assim, a primeira mudança tem que ser na gente mesmo. E ele disse assim, é mais fácil mudar uma sociedade do que mudar uma pessoa. Né? Veja que ponto que ele chega. Gandhi também fala coisa parecida, seja você a mudança que vê no mundo. Então, não adianta, eu encontrei a Janaína aqui, conheci ela lá embaixo, sem saber quem era o outro, né? Porque eu estava deixando a minha bicicleta ali, porque eu não tenho carro particular, eu ando de bicicleta por toda a cidade aí, sou um ciclista mesmo, sou associado da ABC, né? Legal. Então, mas não precisa também abandonar o carro, só que tu tem que ter práticas compatíveis com aquilo que tu disse, senão não adianta, né? Aquilo não vai pegar. Eu digo assim, uma professora que faz todo um trabalho anti-tabagismo na sala de aula não pode ser visto fumando na rua e longe da escola. Não pode, porque tudo se desmonta, né? Todo argumento se desmonta. Tem que ser o exemplo, o anti-alcoolismo e está bebendo, né? Posta lá na rede social um copo de chopp. Não dá. Tudo se desmonta. Tudo que foi dito não coerência, vale. Né? Acho que a gente tem que ter e a gente educa pelo exemplo, não é pelo que se fala. É verdade. É verdade. Ou muito mais, né? Mas é esse negócio bacana a gente falar e o interessante é você comentar da educação ambiental. E às vezes as pessoas pensam que a educação ambiental é só para criança, mas não. Muito forte isso. Mas por que a gente investe nas crianças? Tem uma motivação, né? Porque as crianças são os futuros adultos. E as crianças, querendo ou não, elas são umas esponjinhas, né? Elas aprendem e é por repetição. Como você falou da merendeira lá que não sabia o que fazer, é repetição, é todo dia. Quer ver, por exemplo, ler historinha, é todo dia a mesma historinha. Você já tá de saco cheio, mas a criança não, porque ela gosta, ela quer ouvir, né? Então ali é o futuro, você explicar, tem que escovar os dentes com a torneira fechada, você tem que separar o lixo, você tem que alimentar os animais, tem que respeitar os animais, isso aqui, aquele negócio, né? E a educação ambiental voltada para adultos já é um pouco mais difícil, porque é isso que você comentou. Já tem aquilo intrínseco na pessoa, ela já é daquele jeito, e você mudar o pensamento dela, ou fazer ela se sensibilizar por uma situação que para ela tanto faz como tanto fez, já é um pouco complicado. É bem complicado, né? Então essa questão da educação ambiental eu acho lindo. E eu lembro de uma co-orientadora que eu tive durante a graduação do meu relatório final de estágio, que ela dizia para mim, a gente não conscientiza as pessoas, porque todas as pessoas já são conscientes de seus atos, né? A não ser as crianças que às vezes estão aprendendo. A gente sensibiliza para que a pessoa sinta que aquilo lá faz sentido e ela, por conta, altere.
o comportamento, alguma ação, uma atitude, e ela perceba que faz sentido para ela aquela mudança Tem de que ser hábito, tocada, né? né? A criança tem que ser Isso. tocada do ponto de vista, né, intelectual. Então, tem muitas ações aí que são de sensibilização ambiental, não é conscientização. Dizer, vamos conscientizar as pessoas da necessidade de fazer isso. Gente, as pessoas já têm consciência Uma que consciência precisa. Isso é verdade. Agora, elas fazer ou não fazer que faz a diferença. Então, ela tem que se Sim. sensibilizar. Ela tem que entender, interpretar e tal. Né? Acho que tem vários caminhos aí para essa sensibilização, como vem ele com dizeres, cartilhas, a gente acho que usa, às vezes, um mecanismo mais brando, assim, de educação, mas muitas vezes também através de políticas, né? De políticas sociais. Por exemplo, aqui em Blumenau agora vai ser estabelecida a obrigatoriedade da separação do lixo. Quem tiver tantos lixos separados vai ter um incentivo, sei lá, né? numa conta de esgoto, ou alguma coisa desse fizeram tipo. isso, né? E isso também ajuda né, nessa questão de sensibilização. E diante, né, do que o Sommer falou sobre trazer educação nas escolas, então a gente pode concluir que ter educação ambiental obrigatoriamente nas séries, seja do primário até, sei lá, o superior, é fundamental, então, né? Implantar uma disciplina ou estratégias que consiga interdisciplinar esse assunto. Isso é muito difícil, Janaína, e eu tive a oportunidade de exercitar isso por uns 6 ou 7 anos, né, numa escola particular que eu trabalhei aqui em Blumenau, quando foi criado um programa de gestão ambiental, né, e aí eu cuidava de fazer essa articulação da gestão com a educação ambiental. Existia uma percepção pelas pessoas que estavam comigo ali que tinha que ser mais gestão ambiental. Era essas coisas assim. Eu insistia com a educação, temos que trabalhar formação de professores e professoras, as crianças participando diretamente de ações que vão no sentido da educação, né? Então, esse era um conflito que eu tinha ali permanentemente, mas nós avançamos muito em muitas coisas. Então, eu penso que, antes que eu me esqueça, nesse sentido, nós estamos planejando, tomara que dê certo, no âmbito da Comissão de Educação Ambiental do Estado, que eu faço parte, um curso de pós-graduação em educação ambiental para professores e professoras da rede estadual. E a gente tem uma meta bem ambiciosa de formar 500 educadores ambientais para trabalhar diretamente com as crianças nas escolas, independentemente da disciplina, né? Isso, aliás, é um dos objetivos mais importantes do principal encontro de educação ambiental mundial que aconteceu na Grécia, em Tessalônica, em 1997. Lá, a questão mais importante foi colocada no documento final é que nós precisamos ampliar muito o número de educadores ambientais. Cada pessoa se formar para isso, mas também quem não se forma, se investir propriamente dessa ideia de educar os outros, principalmente pelas atitudes, porque nós temos uma trajetória gigantesca no nosso país. O Brasil tem um problema muito sério, porque a nossa produção primária, o nosso PIB, ele é basicamente fundado naquelas coisas que mais impactam o meio ambiente, que é a extração mineral, produção de gado, agricultura. Então, isso é muito difícil fazer essa equação. E as pessoas têm que ser sabedoras, porque a gente só preserva o que a gente conhece. Sim. Isso é verdade. Então tem que conhecer, né? Então, desafios desde na formação de educadores, né, na informação para as pessoas, na formação de crianças, então atuação em escolas e meios sociais, então sim, muita coisa. Por isso que eu digo que não há limite para a educação ambiental, né? A gente vai ver no Junho Verde uma grande quantidade de instituições que nem atuam com meio ambiente, né, promovendo ações. Há um crescimento dessa percepção, né? Entre as crianças também, Glaucia, se eu disser para ti que eu não tive surpresas na formação de adultos e idosos, eu vou estar mentindo. Mas claro que com as crianças é um pouco mais fácil. Só que assim, essa questão da tecnologia, e que envolve muita transformação e muita utilização de bens naturais, né? É muito forte neles. Então, se eles estão mais dispostos a talvez aderir a outras ações, nesse aspecto, nós somos muito tecnológicos. Hoje de manhã, vendo um pouco do jornal, aí aparecem aqueles dizeres embaixo, então tem uma parcialidade, eu não pude checar essa informação, mas eu achei muito interessante uma coisa que eu defendo muito como educador, de forma geral, que é o seguinte, há uma crença muito forte nas tecnologias, e as tecnologias são importantes, mas eu sempre digo, a mesma tecnologia que nos salva é que nos mata, né? E aí, essa crença exacerbada parece diminuir a importância do professor, e um especialista dizia ali, eu quero checar essa informação, ele disse assim, é muito mais importante o contato do professor com a criança do que as tecnologias. Então a gente sensibiliza dessas maneiras. Mais rápido, né? Melhor. Mas com certeza, o contato humano faz falta. A gente está percebendo isso durante agora essa pandemia, né? Claro. Todo mundo ficou recluso
e o índice de depressão aumentou consideravelmente. Agora imagina para educar, como você mesmo Sim. falou, as pessoas geralmente educam pelo exemplo. Como é que você não vai dar um exemplo se você não está ali presencialmente Sim, explicando, não falando? vive aquilo também, né? É Justo. muito importante. É O aumento de complicado. psicotrópicos e psicodélicos também é impressionante, né? Né? Como foi porque realmente criou uma doença, né, do afastamento, né, tomara que a gente possa reverter isso logo. Sim, com certeza. Continuando aqui, a gente estava falando, já que você falou aqui das ações, você comentou do Junho Verde, né? Vamos falar do Junho Verde? Conta pra gente um pouquinho aqui, Claro. antes da gente ir para o intervalo, o que é o Junho Verde, para as pessoas que não conhecem. Sim. Glaucia, Blumenau é uma referência em educação ambiental em nível estadual, né? Nós temos o nosso grupo de educação ambiental, por exemplo, que da região hidrográfica 7, é o mais ativo de todos, né? Olha, Nós estamos bem representados na Comissão de Educação Ambiental do Estado e é importante dizer que Que Santa bom. Catarina está muito à frente de outros estados, Olha. né? E nós, em 2017, tivemos aqui o último grande encontro de educação ambiental do Brasil, aconteceu em Balneário Camboriú e Itajaí, o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que gerou um livro, inclusive tem um artigo meu lá sobre a educação ambiental nos municípios brasileiros, né? Poxa. Eu fiz um levantamento assim. Então, nós realizamos muitas coisas aqui no âmbito das SEMAS e nós temos um grupo de trabalho de educação ambiental local. E aí fica o convite para quem quiser, inclusive, participar conosco do grupo. A gente organiza várias ações, mas 2 eventos muito importantes, um deles anual, que é o Junho Verde, e o outro bianual, que é o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental. Já aconteceram 3 edições, era para ter acontecido no ano passado e não conseguimos, né? O último acho que foi na Uniaselv, não? O último foi na FURB. Na FURB? Na FURB, é. Teve um que foi na Uniaselv e eu participei. O primeiro foi na Uniaselv Então e foi esse. fizemos 2 na Uniaselv e um na FURB, foi isso, Eu tenho até uma canequinha ainda. Tem a canequinha. Tenho. E é muito bacana, porque a gente aí trabalha uma perspectiva da educação ambiental crítica, que é da percepção dos problemas, de fazer parte da solução, como que as pessoas... Nós somos muito paternalistas, né? A gente sempre quer que a prefeitura vai lá resolver o problema para nós, né? Coleta seletiva, pô, mas a prefeitura, depois às vezes acontece que mistura. Não, mas faça a sua parte, né? Ainda que a gente tenha que mudar os processos, não desista assim tão facilmente. Isso vale para tantas outras coisas, Eu tenho uma situação dessas que, isso não é responsabilidade minha. Esses tempos eu discuti com uma pessoa, não vem ao caso citar quem aqui, mas a pessoa falou assim, não, porque eu separei o meu lixo reciclado, botei na rua, o caminhão não passou. Eu não vou recolher, fica Então, lá. Eu fiz o meu trabalho, o outro caminhão que tire. Eu falei, ok, mas o certo é tudo. Não, mas daí a pessoa me respondeu assim, eu fiz a minha parte, se a prefeitura não fez a dela, azar. Eu falei, ok, é o teu pensamento. Se você acha, eu vou recolher o meu, porque o caminhão não passou e eu não me dei o trabalho de separar para depois ir pro lixo comum, né? Falei, eu botei o meu para dentro, a pessoa deixou lá e paciência, né? E não quer guardar, de volta, ficar com aquilo o tempo até que volte, né? Eu sempre digo que a questão do lixo é um problema muito grande de gestão, mas ele é maior ainda de geração. Porque se a gente, eu sempre digo, parece uma piada, né? Mas assim, eu só tenho que resolver um problema se eu tiver um problema. Né? Então, por que gerar o problema? Então, recusar, diminuir a produção de lixo, né? Aquela história dos 3 R's. Então, isso é muito importante. Mas aquilo que produzir, você parar. E aí, se isso não tiver continuidade, porque é um processo cíclico que envolve aí várias estruturas, então, eu não vou desistir por causa disso. Vamos mudar essa... E aí... nós tínhamos em Blumenau, desde sempre, inclusive tem os cartazes lá no Museu de Ecologia Fritz Miller, que é uma estrutura dirigida por nós também. Nós temos os cartazes das primeiras semanas do meio ambiente lá no final da década de 1970 aqui, né? Porque hoje SEMAS, antes FAEMA, antes ainda foi AEMA, que era Assessoria Especial do Meio Ambiente, por isso que deu FAEMA, só acrescentaram o F de fundação. Ela foi criada em 1977. É a segunda do Brasil, né? Ela é pelo menos a primeira não capital. O primeiro município não capital. Para ter uma ideia, em 1977, 1975 surgiu o primeiro órgão ambiental do Brasil, que era a Secretaria Especial do Meio Ambiente ligada ao Ministério do Interior. O ministro Mário Andreasa, né? Antigo Andreasa era o ministro ali. 2 anos depois. Pois é. Que bom, né, Glaucia? Mas... Tô nem projeto, né? Sim. Mas 2 anos depois, a EMA foi criada. 2 anos depois. O Estado criou, o que era a Fátima, que hoje é o IMA, criou em
em 1976, um ano antes aqui. Então veja como isso é antigo, né? Então eu vou falar um pouco sobre o Junho Verde também, mas acho que nós estamos, né, indo para o intervalo. Depois eu retomo esse assunto depois do intervalo, que é muito importante. Ok, beleza. Então a gente volta na sequência aqui para dar continuidade, que nem programa de auditório, né? Que a melhor parte a gente deixa para o final. Voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia e hoje com um convidado biólogo, professor, educador ambiental, mestre em engenharia ambiental e ainda escritor. Olha só, Glaucia. Tem que botar aqueles efeitos agora, Não né? é o José Sommer, né? Mais Isso aí. conhecido como o Sommer. A gente estava aqui conversando no último bloco, falando sobre o Junho Verde, as ações, né, que acontecem anualmente e bianualmente. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente se existe uma lei, alguma regulamentação, né, sobre essa data, né, sobre esse mês de junho. Sim. Janaína, nós tínhamos, então, eu estava falando antes, a Semana do Meio Ambiente, né? O Junho Verde, ele sucedeu a Semana do Meio Ambiente a partir de 2016. A Lei Ordinária 8.288 criou o Junho Verde. Claro que eu participei muito ativamente desse processo, né? Na época, o que aconteceu foi o seguinte, aquela Semana do Meio Ambiente estava ficando pequena para as ações. E era muita coisa, então tinha muita duplicidade, não, mas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente não conseguia nem acompanhar. E aí, naturalmente, as pessoas começaram a colocar para um pouquinho antes daquela e um pouquinho depois, e continuou. Então, o Junho Verde estava caindo de maduro, né? Até parece um trocadilho, porque é verde, né? Estava caindo de maduro. Aí fomos pesquisar. E aí eu pesquisei, encontrei que 2 municípios já tinham Junho Verde no Brasil. Manaus e Uberlândia. E fomos ver a lei. E aí fizemos uma lei parecida, a Câmara aprovou, porque essas leis que não envolvem recursos financeiros, os vereadores sempre aprovam. Né? Sim, porque não mexe com o orçamento do município, né? Por sorte, nós temos o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, o fundo, né, a Glaucia participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o órgão que decide sobre o uso dos recursos do fundo. E aí nós temos, dinheiro não falta. É uma coisa engraçada para a educação ambiental. Todo mundo lamenta não ter dinheiro para a educação ambiental, para nós não falta. Nós podemos até fazer muito mais coisa. E vamos fazer. Mas então o Junho Verde surgiu daí. E aí, então essa é a 6ª edição do Junho Verde já, né? E nós começamos então dentro do mês. E às vezes tem coisa que sai fora do mês também, porque não parece, é uma coisa engraçada. Então por isso criamos a ideia do Junho Verde, né? E a gente tem uma série de ações. Então este ano serão ainda 81 ações. É bastante coisa, né? Quase que a totalidade, não, totalidade não, mas mais de 90% é online. Então tem um monte de coisas, né? Eu até relacionei aqui o que é mais importante, né? A abertura foi agora dia 1º, Dia né? 1ª abertura no Museu Fritz Miller, na Câmara de Vereadores também nesse mesmo dia, né? E hoje as caminhadas, então, no Parque São Francisco, de manhã e de tarde, estão acontecendo. Depois temos observação de aves, espaço educador sustentável, uma oficina que eu vou dar. No dia 17, no dia 19, a ABC estará com um programa Mais Bicicletas, que as pessoas podem pegar as bicicletas gratuitamente, se inscrevem lá, entre o Galegão e o Ramiro, é um sábado, né? Depois nós temos o Dia Sem Sacola, não sei se posso citar aqui a empresa. Pode, mas é gratuito, depois a gente cobra. Sim, depois. A Rede Cooper, nos seus 16 mercados, né, 7 deles em Blumenau, se eu não me engano, vai fazer o Dia Sem Sacola. Foi difícil construir isso, porque é um momento muito difícil por causa da pandemia, né? Eles assumiram, foi muito bacana. A Caprena, eu já adoto isso, eu procuro sempre pegar caixinha. Sim, as caixinhas. Porque depois eles têm que deixar caixinhas para... Qual é o dia para mim me preparar? É o dia 23, é uma quarta-feira, 23. Mas a programação toda, depois as pessoas podem acessar, e vocês também, eu vou dizer como, né? No dia 23, também nessa mesma quarta-feira da Cooper, a Caprena vai estar com um debate sobre uma viagem ao Atacama lá, muito bacana. Esse eu até quero assistir. Depois nós temos, a ABC vai fazer o Bicinema, sobre a cidade, não sei se já ouviram falar de Afuá. Afuá é uma cidade na ilha de Marajó, e no norte da ilha, e ela é uma cidade que não tem carro, só bicicleta. 75% das pessoas andam de bicicleta. E esse
documentário sobre a FOA, é muito legal. É muito legal. É um documentário de 20 e poucos minutos, vai ser passado, vai ter um debate lá A também. Ilha do Marajó fica no Pará? Pará, entre o Pará e o Amapá, né? Ai, não Pará e lembro. Amapá. Acho que sim. É. Inclusive, essa cidade fica mais próxima até do Amapá do Ô, que... Sommer, sua mãe que dava aula de geografia, tu tinha que saber. Eu só fiquei um pouquinho em dúvida, mas é Amapá, sim. É Eu Amapá. não lembro. Ela não é longe de Macapá, tá certo? Depois tem... E aí nós vamos ter três momentos muito importantes que a SEMAS vai, no final do mês, né? Nós vamos criar a comissão do Sistema de Gestão Ambiental Interno da SEMAS. Nós já tivemos esse programa interno e ele decaiu, agora nós vamos tentar resgatar, há uma vontade de fazer isso. Então, a criação da comissão. No dia 30, que é uma quarta-feira, o lançamento do programa da Secretaria Carbono Zero, da SEMAS. Então, a ideia é compensar, né? Talvez depois trabalhar no sentido dos modais de transporte, outras coisas, mas isso é mais difícil. Mas a compensação com o plantio de árvores, né? E também nós vamos o lançamento do portal de educação ambiental municipal. Existe um portal estadual, nós queremos lançar. São publicações, oficinas, palestras, ações em escolas e CIs, uma enormidade, são mais de 40 ações em escolas e CIs, né? Exposições no Museu Fritz Miller, no Parque São Francisco, o plantio de árvores é uma enormidade, já estão acontecendo muitas agora e vão acontecer outras depois, esses vídeos, né? E uma ação muito importante para a qual nós já temos uma adesão muito grande é a campanha de fotografia. Alguém tira uma foto sobre a sua percepção da natureza e já estamos recebendo muitas fotos, né? Opa, quero participar. Também pode participar. Temas variados, resíduos, compostagem, biodiversidade, florestas, fotografia, desenhos de Fritz Miller. Aliás, é importante dizer que Fritz Miller é a ênfase dessa ação, porque ano que vem são os 200 anos. E Fritz Miller é o patrono do meio ambiente de Blumenau, né? Bem famoso. Produção de hortas, né? Legal. Agora, a SEMAS, ela quando se tornou secretaria, ela foram trazidas duas diretorias que não estavam estavam em outras secretarias, foram trazidas para a SEMAS, né? A do bem-estar animal, que vai ter algumas ações também, e a diretoria de desenvolvimento rural, que é a agricultura do município. Então, por isso, essa questão das hortas também, produtos de limpeza, enfim, uma série. A Ecotinta, né? Uma oficina do Museu Fritz Miller também. Esse aí eu faço com meu filho às vezes. Faz com o filho, que legal. A gente já fez de baguinha de palmito, né? O roxinho. Sim. Aí a gente já fez de folha, que fica verde, de terra. Sim. É bem bacana. É porque as cores eram extraídas assim. Aliás, tem uma história fantástica que é a do pau-brasil, né? Porque o pau-brasil, pouca gente sabe que o mais importante dele nem era a madeira, mas a tinta vermelha que ele produzia, né? Eles chegaram porque o vermelho era a cor da nobreza. E as pessoas mais simples queriam ter roupas vermelhas e não tinha como produzir isso, porque não havia tinta específica. O pau-brasil trouxe isso. Então, por isso que foi tão dilapidado, aí, principalmente aí no Nordeste, né? Levado para a Europa, e eles chegaram a levar indígenas para a Europa para ensinar como fazer a extração do... Então foi a popularização do vermelho no Brasil. E para nós ambientalmente a Floresta Atlântica, né? Mas aí a gente ainda tem alguns exemplares de pau-brasil aqui. Sim. Foi uma coisa que eu procurei muito durante a faculdade. E hoje, felizmente, eu sei reconhecer facilmente. Sim, o verdadeiro, que tem o falso, né? Pois é, esse bipiruna, o pessoal confunde. O pau-brasil é tão né? importante que ele mudou até de gênero, né? Antes era Cesalpina, Cesalpina, agora é pau-brasilis, né? E ele é o único, né? É o único no mundo, né? É o único no mundo com esse gênero. Eu sei que eu estava esses dias eu estava discutindo, inclusive o gênero da cibipiruna mudou também. Eu falei, gente, esses biólogos não sabem o que fazer. Mudou, é verdade, Eles se juntam e decidem mudar o nome das plantas. Daí a gente decora, daí tem que mudar tudo de novo. Imagina só. Ainda mais agora com as análises bioquímicas e genéticas, então tu percebe as diferenças que precisam ser jogadas, né, na taxonomia. Gente, eu não entendo nada que vocês estão falando, mas... Sei, puxa a gente pra vida, pra terra. Me diz aí, né? Toda essa programação, tem algum portal que a gente consegue encontrar? Sim. Onde que vai acontecer, horário, como faz para participar? Muito importante, Janaína, porque eu já ia me esquecendo mesmo. Então, assim, a SEMAS tem o Instagram e o Facebook. É só colocar lá, Secretaria do Meio Ambiente vai achar, né? Então, lá está toda a programação, toda a orientação. E eu não posso deixar de dizer que no site da Prefeitura também. Só que precisa ir lá, entrar no site da Prefeitura e acessar a parte da Secretaria do Meio Ambiente. Digita no Google, SEMAS Blumenau. Isso, já vai direto. E ali está a programação e a inscrição. A inscrição é feita em formulários do Google, né? Muito fáceis. Agora, um pouco antes de ir para cá, fui até checar para ver se estava tudo certo, para poder trazer essa informação. Está tudo tranquilo. É muito fácil se inscrever numa oficina.
no evento, porque muitas coisas têm limite. A caminhada, por exemplo, o limite são 10 pessoas, então é preciso ficar atento a isso, né? Isso é importante, né? Até porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Um momento pandêmico, e todos esses eventos gera, né? A ideia é gerar uma concentração de pessoas, né? Seja online ou seja presencial. Mas lembrando, assim, né? Eu não posso deixar de falar, de valorizar ali o São Francisco, né? Que tem 2 caminhadas programadas para o dia de hoje, né? Agora, uma agora, durante o nosso programa, Isso. e outra no período da tarde, né? Às 15 horas. Só que o parque... Desculpe, 14 horas. 14 horas, né? Só que o parque, ele é aberto de terça a domingo, né? Desde que não chova, claro que quando ele chove, daí não é permitida. E as pessoas podem ir lá passear. Eu já levei meu filho, ele adorou. Né? Caiu lá nas trilhas também, porque tem que aprender a andar em trilha, né? Que não dá para correr. Eu acho fantástico, assim como em outros países, as crianças são levadas desde a mais tenra idade a andar no meio da natureza, né? O caso da Holanda, com as bicicletas, eu acho fantástico. Tu não pode ser um motorista de carro, tu não pode ter carteira de motorista se tu não tiver toda uma formação para ser ciclista antes. Que legal. Mas, claro, o Glaucio tem toda a razão. O Parque São Francisco, eu até considero um pouco suspeito assim, para falar, porque é uma preciosidade, uma joia no centro da cidade. Pouquíssimos municípios têm uma unidade de conservação de proteção integral, porque ele equivale a um parque nacional, né, só que no âmbito municipal, portanto, com todas essas características ali no centro da cidade, cercado por bairros, né? E aí, algumas pessoas até acredito, era o caso da professora Lúcia Sevegnani, né, já falecida, professora de botânica, ela dizia que ela tinha certeza que aquela era a área de floresta atlântica mais conhecida em todo o estado de Santa Catarina, de tantas pesquisas que foram desenvolvidas. Nós fizemos um evento com a FURB faz uns anos, aí eu sou um pouquinho ruim de datas, assim, que foi o seminário sobre as pesquisas que foram desenvolvidas pela FURB e outras instituições de ensino superior, até de fora de Santa Catarina, no Parque São Francisco. Sério? Há um conhecimento fantástico sobre os fungos que tem lá, sobre as plantas, né? Nós tínhamos que dar mais valor a isso. Eu digo, não nós, quando eu digo a sociedade de forma geral, né? Eu quero fazer um tira-teima aqui, Sommer, e eu vou botar uma pessoa na cruz. Dona Janaína, você conhece o Parque São Francisco? Eu ia falar sobre isso agora, perguntar. Gente, onde fica o Parque São Francisco? Qual o endereço? Meu Deus. Pessoal, vamos lá. Quem é que conhece o Shopping Neumarkt? Todo mundo. Todo mundo, né? É atrás. Sério? Só continua o morrinho ali. Eu lembro que quando eu levei meu filho a primeira vez, ele... Eba, nós vamos no shopping. Deu, errou! Vamos um pouquinho mais pra trás, né? E ele gostou também do passeio, claro, não menos. Esse afastamento da natureza que o ser humano promoveu em si próprio, né? De forma involuntária, digamos assim, é muito ruim, né? Eu tenho uma palestra que eu faço que o título é assim, o ser humano e o meio ambiente. O ser humano e a natureza. E aí, então, eu pergunto já de cara, assim, tem um erro aqui nessa... O que vocês percebem? Já no próprio título, provocativamente, eu coloco... Quando nós dizemos que nós somos outra coisa que não a natureza, nós também não temos o mesmo sentido de preservá-la, porque a gente não se sente... Né? E os serviços ambientais, que são mais de 100 trilhões por ano de dólares, se fosse monetizar, né? Monetizar isso aí, e as externalizações do processo econômico, que alguém vai ter que pagar por isso, a gente não leva em conta, né? E nós acabamos não percebendo que os serviços ambientais que a natureza presta, que são permanentes, silenciosos e gratuitos, essas 3 coisas, né? Permanente, silencioso e gratuito, é o ar que nós respiramos, a água que a gente utiliza, tudo, a madeira, tudo, os minérios, os alimentos, tudo são serviços ambientais. Né? Sem eles nós não existiríamos. E a gente acha que então a natureza pode ser dilapidada do jeito que está sendo e que nós vamos passar incólumes, né? Aí nós vamos dar razão para o James Lovelock lá com o ponto de ruptura que a gente não quer. Se eu acreditar nisso, não faço educação ambiental, porque é melhor, né? Desistir, deixar tudo explodir. Mas a gente tem que acreditar que o ser humano tem a capacidade. Nós já fizemos reversões antes. A questão do ozônio atmosférico é um exemplo. Lá na década de 1880, o protocolo de Montreal. O que foi? Hoje praticamente não temos mais gases depletores de ozônio sendo lançados na imensa maioria dos países. Então nós podemos ter acordos internacionais. Tem uma governança mundial para a questão do clima. Por exemplo, por isso que a questão do Acordo de Paris e o Brasil se assumir como copartícipe e poder realmente avançar nesse sentido, né, diminuindo a produção de equivalente carbono, é muito importante.
né? Porque a atmosfera, o ar que nós estamos respirando aqui não foi produzido aqui. Na verdade, a maior parte do oxigênio é produzido nos oceanos, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência, assim. E tu falou de um projeto aqui, né, que vocês estão tentando trazer referente a carbono. Sim, Na a SEMAS por enquanto é o que a gente chama de compensação, que é o plantio de árvores, né? Isso me agrada, mas não muito. Eu acho que nós temos que ir na raiz do problema, porque a gente não vai na raiz do problema, nós queremos resolver. Nós temos aqui no Brasil uma cultura muito ruim, que é a cultura da remediação. Se eu tenho um problema, eu vou resolver depois que o problema se instalou. Mas, assim, é como o sujeito que tem dor de cabeça e toma um remédio, passou a dor de cabeça e ele vai ter de novo e nunca se preocupe em ver que ele tem um problema muito mais sério que está gerando essa dor de cabeça. Que talvez seja uma questão da cultura alimentícia, sei lá, etc, né? Então, nós não podemos, nós temos que evocar uma cultura de antecipação. De precaução, né? Quando a gente se preocupa com as crianças do futuro, que serão, né, os adultos do futuro, é uma solidariedade intergeracional, uma geração que talvez ainda nem nasceu, que vai vir, mas nós temos que deixar as coisas em condições que eles também possam usufruir dos serviços ambientais e sem dilapidar essa poupança que nós, né, que a natureza criou para nós. Hoje até já se inverte as frases, não é assim, que filhos, que mundo você vai deixar pro teu filho, né? Não, é o contrário, é que filho que tu vai deixar pro mundo, sim, né? Sim. Porque a gente tem que pensar nisso, tem que pensar no futuro, como né? aquela música gaúcha da Pampa Pobre que eu herdei dos meus pais, né? Não quero deixar pro meu filho, né? Que é uma música bem conhecida. Legal. E sobre esse, para fechar o Junho Verde, né? Vocês vão ter alguma ação maior, assim, para fechar o mês do Junho Verde ou não? Bom, essas ações que eu coloquei se desenvolvem ao longo do mês, né? Mas tem a questão do dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, hoje, né? Hoje, com as caminhadas, então ele tem que ser marcado. E a gente, na verdade, assim, tudo que acontece não tem essa pontualidade. A gente continua depois, nós temos 2 eventos muito importantes de educação ambiental de âmbito regional, que são o encontro da Rede de Educação Ambiental, que vai acontecer em agosto, já está com a programação toda pronta também. A gente conjunto com o IFSC, né? Com o IFSC de Gaspar. O IFSC foi que buscou os recursos, o Tofapesc, mas como é tudo online, praticamente não vai precisar usar recursos. Nós temos 2 participações internacionais nesse evento, né? Legal. Depois nós temos a Semana da Água, que é um evento de setembro. Eu sou um dos coordenadores da Semana da Água na Bacia, né? Então, representando o GTRH7. Então tem esses desdobramentos, mas assim, a gente, né, pontuou e na programação pode-se ver que há muitas questões importantes. Do ponto de vista das SEMAS, a culminância lá no final do mês serão essas ações que são internas, mas que têm muita importância no âmbito da prefeitura e para a sociedade, o sistema de gestão ambiental, a questão do carbono zero, né? E a questão portal municipal de educação ambiental nos moldes do que nós já temos no estado, né? Legal. Então essas são as ações, assim, e muitas parcerias com empresas, tudo. A ideia mesmo é diluir isso ao longo do mês, né? Legal. E eu acho importante, né, a gente frisar essa continuidade das ações, né? Não só em junho, não são se vocês coisas puderem divulgar também. pontuais, claro, né? sempre. Conte Mas conosco. que se estende ao longo do ano, né? De todo ano. Legal, bacana, viu? Como passa rápido uma hora, já estamos acabando aqui, já estamos chegando aos finalmente do nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, Sommer, por essa aula, né, de educação ambiental que a gente teve aí, que a gente pôde trazer aí aos nossos ouvintes, né, do programa falando sobre engenharia e também dos ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, que todos sábados estão aí conosco, né? Então, gostaria de te agradecer e que você dê as suas palavras finais aqui no nosso programa. Legal, Glaucia, Janaína, agradeço muito por essa oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, porque, de fato, a gente se sente muito à vontade para colocar essas questões, né? Eu até faria um convite para quem quiser conhecer um pouco mais dessa questão da educação ambiental, das oficinas que a gente desenvolve lá nas SEMAS, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão do espaço educador sustentável, que é um lugar que não tenha só ações de educação ambiental, mas que ele pareça todo ambientalmente apropriado, né? Nós não temos como dizer que ele é ecológico, porque não existe produto ecológico. E um espaço assim é um produto. Existe um produto ambientalmente melhor, e até em comparação com o outro, né? Eu estou trabalhando junto no âmbito do Estado com o Programa Estadual de Educação Ambiental, revisão da política estadual, que é a lei. Nós estamos revisando o programa, a Política Municipal de Educação Ambiental, que na verdade fica dentro da lei do Código
meio ambiente do município, estamos Uhum. revisando ele junto com o GTEA local e queremos criar o Programa Municipal de Educação Ambiental. Então tem muitas perspectivas pela frente aí no âmbito da educação ambiental, tanto no âmbito municipal quanto regional e estadual, né? Então, estamos muito contentes com toda essa perspectiva. O Junho Verde alavanca essas coisas também, permite visibilidade, né? Assim como é o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental. Blumenau é o único município de Santa Catarina que realiza um encontro próprio de educação ambiental. O Olha, EBEA massa. tem essa particularidade também, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Tomara que a gente possa estar junto em outras oportunidades, Claro. aproveitar o espaço de vocês para divulgar também as Isso aí. nossas ações, né? Sinta-se à vontade. Tá certo. Muito obrigado, tá? Então, Sommer, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Gláucia, pela companhia no dia de hoje, aos Que nossos isso. ouvintes da Rádio Público Blumenau. E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa falando sobre engenharia. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um bom dia.